O Donald Trump ele sofreu a segunda tentativa de assassinato em pouco mais de 2 meses. E tudo indica que o clima de perseguição política à direita e a seus candidatos vai continuar e vai aumentar esse cantar nos próximos anos, inclusive aqui no Brasil em 2026. Mas antes de eu explicar isso para você, curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilhe o link dessa nossa live nos seus grupos de WhatsApp, para que a voz da nossa indignação possa chegar cada vez mais longe. Pois é, pessoal, o Trump ele estava jogando golfe em uma propriedade particular dele em West Palm Beach, lá na Flórida, quando um homem de 58 anos tentou assassinar novamente o ex-presidente utilizando um fuzil AK-47, que foi apreendido com ele lá na cena do crime. Felizmente, o criminoso não conseguiu dar prosseguimento a esse atentado, porque ele foi avistado por um agente do serviço secreto durante uma ronda que ele estava fazendo lá no campo de golfe, onde o Trump estava jogando, e houve então uma troca de tiros entre o criminoso e o serviço secreto. Quando a troca de tiros começou, o restante dos agentes, eles protegeram ali o Trump, tiraram ele do local. E aí fica a pergunta, por que o Trump está sendo alvo de tantos atentados e de tanta violência política? O que pode estar por trás disso? Bora entender um pouquinho nas próprias palavras aqui do criminoso. Isso é importante para entender o que está acontecendo nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. Gente, apenas 5 meses atrás, esse homem que tentou matar o Donald Trump agora, nesse último fim de semana, publicou um tweet pedindo a Joe Biden que ele usasse como slogan de campanha a seguinte frase. Vou usar aspas aqui, ó. A frase eu separei aqui, ó. Mantenha os Estados Unidos democrático e livre. É isso que ele queria que o Biden usasse como slogan de campanha. Ele também disse nesse mesmo tweet que o Trump queria escravizar os americanos e que essa eleição seria sobre democracia e o que os democratas simplesmente não poderiam perder e não poderiam ser derrotados, que o mundo estava contando com eles para mostrar o caminho. Ou seja, esse assassino, esse tentador de assassinato aí do Trump, acreditou na máquina da propaganda midiática democrática e esquerdista que sempre pintou Trump como se fosse um ditador ou como alguém antidemocrático, uma ameaça para os Estados Unidos e para a democracia. E o que você faz com uma ameaça? Você elimina a ameaça. Obviamente, você não tolera a ameaça, você não debate com a ameaça, você não convive com a ameaça. Então tá aí, segundo a minha visão, uma das raízes dessa violência política exacerbada e reiterada contra Trump, que é algo que a gente também vê aqui no Brasil, tá na criminalização e desumanização da direita e dos políticos da direita, que são repetidamente taxados pela grande mídia associada à esquerda, essa grande mídia, como se todos esses políticos da direita fossem extrema-direita, fascistas, nazistas, ameaça à democracia, o que todo mundo sabe que é uma grande mentira. É um método de desumanização ali de bolha na esquerda, método de desumanizar os oponentes políticos, feito por esses militantes esquerdistas aí do amor, né? Do amor só no papel, né? Tudo com o objetivo de controlar o discurso, de criar um falso consenso na sociedade e de colocar a ideologia progressista como a única ideologia aceitável na nossa sociedade. Porque, veja, a gente hoje não tem direita, a gente tem extrema direita, né? Aí direita não existe. Eles pegam tudo que é da direita, eles jogam lá e falam que é extrema direita, fascistas. É uma estratégia mesmo de desumanização, de estigmatização, de caracterizar todo mundo como ameaça. E como eu disse, ameaça você elimina. E aí eu queria trazer aqui para vocês um levantamento para vocês, foi feito pela Media Research Center, que é uma entidade de pesquisa americana. Ela fez esse levantamento entre 21 de julho e 17 de agosto desse ano e mostra o seguinte, veja isso, que isso é muito grave, isso é muito relevante, isso fala muito sobre o que acontece nos Estados Unidos, no Brasil e no mundo. O levantamento mostrou que todas as notícias publicadas pelas 3 grandes redes abertas americanas de comunicação, que são a NBC, a CBS e a ABC, todas as notícias foram compiladas e o que elas mostraram? Mostraram que a cobertura dessa grande mídia tradicional americana é quase integralmente positiva. Quando se fala de quem? Da Kamala Harris. E quando fala do Partido Democrata. A cobertura é pró-Kamala aí, é 84% das vezes. Ou seja, ela é 84% positiva para Kamala Harris.
Já quando o assunto é o Donald Trump e o Partido Republicano, meus amigos, aí a cobertura é 89% negativa, 89% contra o Trump. Gente, as 3 grandes redes de TV, você está entendendo o que está acontecendo? 3 grandes redes de TV aberta, 84% a favor da Kamala, das notícias sobre ela, e 89% das notícias sobre o Trump são negativas. Conseguiu entender isso aqui? O que a gente está vendo aqui é uma imprensa comprometida, não com os fatos e com a verdade, mas com uma ideologia política, com uma versão, com ativismo, com militância, com um lado, com o progressismo. E a única coisa que ameaça essa mídia tradicional é o quê? É o quê? É o quê? São justamente as redes sociais. Consegue entender agora? Está ligando as coisas? Tudo isso explica para todos nós porque tantas vozes dessa mesma mídia tradicional são a favor da censura e da regulamentação das redes sociais. Claro, as redes sociais ameaçam a visão hegemônica dos ungidos, dessa bolha da grande mídia, dessa grande imprensa. O que está agora acontecendo é que a mesma retórica anti-Trump e anti-direita que marcou os últimos anos a mídia tradicional americana está de volta e com força total. E dessa vez o objetivo declarado é de eleger a Câmara e de derrotar o Trump. E por que isso indica que essa perseguição à direita também vai continuar aqui no Brasil até 2026? Porque, gente, isso que eu estou falando não é algo isolado dos Estados Unidos. Essa é uma tendência global, é uma coisa que está acontecendo no mundo, é consequência da própria guerra cultural, porque o progressismo, o movimento woke, o identitarismo que promove essa perseguição à direita está totalmente infiltrado e parasitado no entretenimento. Lembra dos artistas falando do Bolsonaro? Está radicado aí na mídia, na imprensa. Basta você ver o índice de jornalistas que é de esquerda, é muito mais do que 50%, é escancarado o índice. Justamente aí também está incrustado nas indústrias que conseguem fazer chegar mais longe as ideias. Está incrustado na academia. E nada indica que esse movimento progressista vai retroceder, muito pelo contrário, eles vão continuar lutando para impor a sua ideologia sobre a sociedade e influenciar a política. Olha o projeto das fake news aqui no Brasil, olha aquele chamado PL da Globo, que a gente ergueu, tocou as trombetas contra o PL da Globo, por quê? Porque ia colocar discurso identitarista na Netflix, as primeiras coisas que tinham que aparecer é isso, ia ter que subsidiar programas e filmes e roteiros que tivessem características aí de identitarismo, de wokeísmo, aí é para acabar, aí você acaba com a liberdade, aí a maioria conservadora que encontrou na rede social um ambiente em que ela pode livremente se expressar, em que ela pode colocar seu posicionamento, vai perder o único ambiente que tem para defender suas ideias, porque, mais uma vez, mídia tradicional, academia, mais uma vez, entretenimento, esse mundo da cultura é dominado pelo wokeísmo, pelo progressismo, pela esquerda. Jornalismo é dominado pela esquerda. Raras exceções são a Gazeta do Povo, por isso que eu sempre recomendo para vocês, assinem a Gazeta do Povo, a gente tem que apoiar a Gazeta, não recebe R$1 de dinheiro público. É por isso que nós precisamos garantir agora a eleição do máximo de candidatos de direita que nós conseguirmos, para nós enchermos o campo de batalha para 2026 os nossos soldados. E eu quero ouvir de vocês agora. Você concorda com essa análise? O que você acha de tudo o que a gente está falando aqui sobre guerra cultural, direita contra a esquerda, atentados contra Trump, violência política contra a direita? Aconteceu agora aqui no Brasil, Pablo Marçal ontem. Me conta aí nos comentários.